Aí, ao vivo, deu problema, mas vamos lá. Começando, eu sou o Thiago e eu tô aqui para falar que eu ajudo os tatuadores a transformarem aí os seus trabalhos. E eu já vou mostrar aí os antes e depois. E aí, Thomas, beleza? Tá chegando aí na área. Tempo de ar também tá chegando. Tempo de Arter. É isso aí. Vamos lá. Tô aqui para falar para vocês o seguinte. A partir de amanhã eu vou começar aí com as lives com os temas que eu tinha falado aí para vocês. E as lives elas vão ser aí tipo um pouco mais específicas do que elas estavam sendo, tá? Eu vou virar aqui a câmera só para vocês terem ideia do que é que eu tô falando para vocês, que é o que eu tô fazendo aí no esquema da Skin Art School, que é fazer com que a gente consiga ter aí uma transformação real aí dos trabalhos, entendendo o porquê e como que a gente vai conseguir fazer esses esquemas. É o seguinte, esse aqui é um trabalho de antes e o trabalho de como a pessoa evoluiu aí em tão pouco tempo. E aí para tentar entender como que algumas pessoas conseguem aí tipo ter essa evolução nos trabalhos de uma maneira rápida. Esses trabalhos aí, a evolução foi depois que entrou aí no esquema da Skin Art School, em apenas aí uns 7 meses de estudo. E a mesma coisa tipo desse trabalho saiu desse estilo aqui de tatuagem, que dá pra ver aí que é bem intenso, e também em pouco tempo conseguiu chegar aí em um outro nível. E aí com esse esquema que eu tô pensando em fazer de lives mais específicas assim e voltada mais realmente para a evolução do trabalho e de colocar mesmo a mão na massa. E aí eu acho que a gente vai conseguir ter uma comunicação um pouco mais interessante do que só ficar aí no esquema de perguntas e respostas e sem tanto conteúdo. Sei lá, mesmo trazendo bastante coisa aí todos os dias, eu sinto aí que está faltando algum esquema. Mas a ideia é essa. Então eu queria dar esse aviso hoje primeiramente aí para vocês, para entender como que vai funcionar aí daqui para frente, e a gente vai se falando. E e também é a última vez que vocês vão me ver com essa barba desse tamanho, esse cabelo, porque eu consegui marcar horário e aí da próxima vez vai dar para ver minha orelha. Olha só, que pela madrugada, já não aguento mais essa minha cara. Mas é isso aí, galera. E se alguém tiver alguma dúvida, se alguém tiver aí querer trocar uma ideia, vai mandando aí nos comentários, porque hoje eu não consegui separar nada, exatamente por isso. Eu separei essas duas fotos aí de antes e depois para a gente poder trocar uma ideia e para entender aí como que vai ser o esquema. Salve Eugênia, tudo bom? E aí Batistini, beleza meu brother? Peço desculpa aí para vocês que às vezes eu erro falando o nome, é porque a tela do meu celular ela tipo tá muito foda, trincada e é ruim de ler. Mas é isso aí que eu queria passar para vocês hoje, foi isso aí do começo, e vamos trocar uma ideia aí. Se alguém tiver alguma dúvida a respeito de alguma coisa, vamos tentar desenvolver aí um pouco mais a live e trocando uma ideia de boa. Beleza, meu brother, na paz, tamo junto. O Pepa tá entrando aí também. O Indy Fumaça, ele sempre fala o nome, acho que é Renan, né, meu brother? Eu esqueço. E beleza, tamo junto. Bom, eu vou voltar aqui, enquanto não vai chegando as dúvidas, deixa eu voltar aqui na tatuagem que eu comecei, o esquema de antes e depois, só para vocês terem uma ideia e pra gente poder... Eu tava na hora, hein, mestre? Tá parecendo aqueles ermitão. Exatamente, mano, você é louco, não aguento mais. Não há gel e pomada que eu passo nesse cabelo aí pro negócio ficar razoável. Mas tá de boa. Deixa eu ampliar aqui essa imagem só para vocês terem mais ou menos uma ideia. Que é basicamente que quem geralmente está começando é onde sofre demais. É o problema da parte principalmente aqui, ó, que dá para ver do traço, que não tinha muita precisão e nem entendia muito de como aplicar aí o traço e chegar na profundidade correta. A diferença de espessura, dá para ver aqui aonde passou por fora, aonde o traço ele vai acabar estourando por apertar demais a profundidade. Aqui onde está mais avermelhado, dá para ver aí na setinha, isso daqui e esse lado aqui também, ó, isso daqui é provavelmente a falta de tinta na ponteira, e aí você passa só machucando a pele. Então aqui vai ficar falhado,
esse pedaço o traço acaba estourando. É um pouco de falta de harmonia, e o grande problema é exatamente, são todas as questões que eu venho tentando aí tirar a maioria das dúvidas de vocês, só aí nas perguntas e respostas, e eu queria fazer alguma coisa um pouco diferente aí para ver se a gente consegue evoluir aí junto e com um pouco mais de qualidade. E esse daqui é o trabalho da mesma pessoa, e aí dá para ver como que o lance dos trabalhos e até mesmo do esquema de sombreado, de trabalhar aí com a RL, já mudou bastante o trabalho dela. É uma tatuadora essa daqui, e dá para ver muito bem aí a evolução de como ela começou a trabalhar, e sem ter mais aqueles problemas de trabalhar sem pigmento, e acertar realmente aí acertar o pega da profundidade, né? Que é o grande X da questão. A mesma coisa, esse trabalho é da mesma tatuadora, de como que era aí o esquema do antes, a dificuldade que ela teve para fazer transição de sombra, de como que ela marcava, o mesmo esquema aqui, ó, na parte dos traços, dá para ver que é um trabalho realmente que precisava de bastante evolução, mas que de uma certa forma estava no caminho e tudo mais. E o mesmo trabalho dela, pouco tempo depois, dá para ver a diferença na qualidade, na composição e também no lance de luz e sombra, de como ficou. Esse é o pega mais do trabalho dela, é um trabalho muito mais puxado aí para um black work, e independente do estilo, de qual que é o pega, dá para ter realmente aí uma evolução bem legal. Deixa eu voltar aqui, eu vi que chegaram algumas perguntas, eu vou voltar e vou respondendo a todas elas, beleza? Vamos lá. Na verdade, quero agradecer por todas as dicas que você tem esclarecido nas lives, me ajudou e tem me ajudado bastante, gratidão. Valeu, Sheiloca, a ideia é exatamente essa. O que acha de traçar com máquinas rotativas? Ô JP, é bem complicado de traçar com máquina rotativa, tá? A gente sempre fala isso daí nas lives, principalmente se você está trabalhando com uma rotativa com sistema direct. Sistema direct seria o quê? Esse aqui é o motor da máquina rotativa, aí teria, e você encaixaria a haste nesse sisteminha aqui. E o problema é que ela fica girando e a ponta da sua agulha, ela fica completamente trabalhando torta na parte de baixo. E isso daí realmente vai te dar muita falta de precisão e vai dar muito trabalho aí para você conseguir fazer um traço legal. Para você trabalhar com rotativo e fazer um traço bacana, tem que ser com essas máquinas que tem esse sistema de pistão, porque aí o pistão ele vai trabalhar reto e vai tirar toda essa vibração na parte de baixo da ponta da agulha. Essa máquina aqui, essa Sublime, ela vem com esse sistema de recuo, e para traço, esse sistema de recuo às vezes ele pode atrapalhar um pouco, principalmente se você vai trabalhar aí com agulhas mais grossas, tipo uma 11RL, 13RL. Como a resistência ela é maior, quando ela bate na pele, ela vai perfurar. Esse recuo aqui da máquina faz com que ela não entre tanto na pele, e isso daí vai acabar dificultando aí a sua pigmentação, exatamente por conta desse recuo. Então, para traços finos você consegue fazer sem nenhum problema, para traço mais grosso é complicado. Ela é bem legal para você fazer pintura e fazer trabalho de sombreado, porque ela vai trabalhar mais ou menos que nem uma mola ali da máquina rotativa, que ela bate, mas ela tem aquela certa maciez ali, e aí ela funciona legal. Que seria diferente de uma máquina para traço, que o esquema da mola é voltada para traço, então esse recuo, ele você consegue ter diferentes forças aí de máquina para você trabalhar com agulhas mais grossas. Então pega isso, se for trabalhar para traço com máquina rotativa, sempre essa tem esse sistema de pistão, e de preferência que ele não tem esse recuo se você costuma trabalhar com traços mais grossos. Beleza? Batistini, você analisa um trampo meu se eu te enviar? Sem problema, meu brother, pode mandar que eu analiso sim. Mano, fiz um fine line e acabou estourando um pouco. Você acha que pode ser muita pomada, a pele do cliente?
ela usou o plástico por 3 dias. Brother, o lance de usar o plástico por 3 dias não faz com que estoure o traço, a não ser que a tatuagem dela inflamou. E aí, se for a questão dos cuidados, se inflamar a tatuagem, pode acontecer de estourar o traço. O lance da fine line, brother, é a questão tipo que a pele ela tem pouquíssima resistência. Você tipo mal e mal encosta a agulha na pele e você já consegue fazer um traço legal, entendeu? E a outra possibilidade que pode ser, Thomas, se por um acaso você trabalhou com a profundidade da hora, você só encostou ali, fez um fine line sem nenhum problema, mas se você usou um preto, tipo esses pretos mais concentrados, o triple black, double black, triple black, aquele super, não é super black, é extreme black da Easy Glow, não, extreme black não, o extreme black ele é tranquilo, é aquele preto turbinado da da Viper. Essas tintas elas não são indicadas para traço, e aí se você traça com ela, tipo, vai estourar o traço. Assim que você faz, ele parece que fica bom, parece que fica preto pra cacete, mas em pouco tempo, até na hora de você finalizar a tatu, você já vê que ele começa a querer dar uma espalhada e é bem complicado, brother. Então pode ser algumas questões aí que pode ter interferido no lance de dar essa pequena estourada no traço. Valeu, Batistini. Vamos lá, Ingrid. Oi, Thiago, tem como você falar um pouco sobre peso de mão na hora de tatuar? Ingrid, vamos lá. A questão do peso da mão na hora que você está tatuando. Isso vai depender muito de pele para pele de cliente. De qual parte do corpo você está tatuando, você vai trabalhar com um peso de mão diferente. Sempre onde tem mais músculo, essas partes mais expostas ao sol, a pele ela costuma ser um pouco mais resistente e você consegue trabalhar um pouco mais tranquilo, sem esse medo de estourar ou de forçar demais na pele. Partes mais flácidas e mais moles, tipo próximo à axila, essa parte de dentro aqui do braço, essas partes onde tem muito osso, que nem na mão, na canela, até mesmo perto ali do tornozelo, já são áreas que você tem que ter um peso de mão muito mais leve, porque você não tem tanto tecido gorduroso que dá essa amortecida. Quando a agulha bate, ela não afunda tanto, ela não tem essa diferença, ela já vai bater mais seca, ela já vai entrar direto na pele. Mas basicamente é o seguinte, quando você trabalha com agulhas mais finas, 3 e 5 RL principalmente, quando você tem a sua mão de apoio em cima da pele, que você faz ali, você estica a pele para começar a tatuar, quando você encosta a agulha, você já sente a vibração na mão que você está segurando ali na pele, já é suficiente para você conseguir fazer uma pigmentação e conseguir fazer um traço sem nenhum problema. E tem partes onde tipo, é um pouco mais difícil se a pessoa tem a pele um pouco mais dura, e você vai sentir depois que você terminar de fazer essa parte de traço. Mas isso é muito questão de treino mesmo. Um dos lances que eu fiz, que foi do vídeo que eu postei lá no YouTube sobre a pele artificial, que é essa pele de maisena com o silicone acético e também a pele de gelatina. A de silicone acético ela é muito mais da hora de trabalhar, o efeito dela é muito mais interessante. Mas ela tá plugada. Por quê? Espera lá que senão vai acabar a bateria aqui e fudeu a live. Só um segundo. Não sei se meu celular... Bom, vamos lá, deixa eu retomar. Não sei se vai dar problema e se vai acabar antes do tempo por falta de bateria. Mas é o seguinte, o lance, voltando lá na parte do esquema da gelatina, é interessante porque você consegue perceber os diferentes tipos de textura e ver que é diferente você trabalhar o peso da mão, é diferente em uma pele e na outra pele artificial. E aí você consegue entender um pouco melhor como você vai trabalhar com o peso da mão em pele mais mole e em pele mais firme. Dá para você ter uma noção, mas nada como ir na prática mesmo ali, fazendo as tatus e sentindo como que a pele do cliente trabalha.
Sempre começa aí dos tons mais claros para ir para os mais escuros e tentar entender até onde você consegue ir. Com as agulhas das Magnus é muito mais tranquilo, porque para você ir muito profundo, você tem que pesar demais a mão para ter algum tipo de problema. O problema é você forçar demais, passar muitas vezes no mesmo lugar, e aí você começa a acabar machucando ali a primeira camada de pele, que é onde vai dar problema na tatu, e não o fato dela aprofundar demais mesmo, como é o caso de trabalhar aí com uma RL. Outra questão aí que você pode ver e até treinar tanto na pele artificial, tipo na de gelatina, quanto na de maisena com silicone, depois que você faz o traço, você treina o peso da sua mão quando você faz ele mais leve, quando você faz com a mão mais pesada, você corta a pele artificial e vê a diferença de como você se portou e a profundidade que ela chegou na pele artificial, entendeu? E aí você começa a entender um pouco melhor de como funciona aí essa questão do peso da mão. A Michelle acredita que por causa da quarentena fiquei muito tempo parada, estou com medo de tatuar sem ser artificial. Esse negócio aqui vai me foder. Vamos lá. Desculpa, eu tô falando com o meu celular mesmo, que agora ele tá falando que fica desconectando a porra do cabo. Mas vamos lá. Ô Michele, é meio que normal assim ter esse medo. Tipo, quando eu tiro férias e fico aí 20 dias sem tatuar, sempre que eu vou fazer ali a primeira tatu, dá um friozinho mais na barriga, até porque você ficou um tempo aí sem tatuar e tudo mais. E na quarentena é um pouco mais complicado, mas você tem que, até pelo tempo que fica mais. Mas se você continuou treinando em pele artificial, você não perdeu o esquema e o jeito da mão. Se bobear, você conseguiu evoluir muito mais aí nos seus esquemas e nas técnicas para quando você for fazer na pele. Assim que você for marcar, tenta marcar uma tatuagem um pouco mais tranquila, algo que você fique com mais segurança e mais confiante para fazer, só para você voltar a sentir a textura e o peso de mão na pele ali, e aí isso daí na primeira tatu que você fizer, esse medo aí ele já vai embora e você vai ver como foi interessante você ter estudado e praticado durante a quarentena e não ter ficado parada, porque aí sim seria um problema. Ingrid, Thiago, você já usou a Cheyenne Thunder para traçar? Nossa, eu sei que tem a Thunder e tem uma outra que a diferença delas é o tamanho. Uma é um pouco mais fina e uma é um pouco mais grossa. Eu não lembro qual foi a explicação que me deram, porque já faz muito tempo. Essa tatuagem aqui do meu braço foi feita com um desses dois modelos da Cheyenne e foi traçado e pintado com elas. Eu sei que elas são bem legais, elas são fortes e funcionam muito bem. Mas tem a Thunder e tem a Spirit. Eu acho que a Thunder ela é mais forte e ela é mais indicada para traço, e a Spirit ela é um pouco mais suave e você consegue trabalhar um pouco melhor com sombras. Eu acredito que seja isso, mas era legal você dar uma pesquisada um pouquinho melhor, porque já faz um certo tempo aí que eu troquei ideia sobre essas máquinas, tá? Usei o Jet Black. Brother, provavelmente esse foi o seu problema, Thomas. Essas tintas mais concentradas são mais complicadas. O Jet Black, eu não sei exatamente... Eu sei que ela é da Easy Glow, mas eu não sei se ela é indicada exatamente para traço. Se esse Jet Black é um preto mais... Se ele for um dos pretos mais concentrados, para que você pigmente mais... para traço, vai entrar nessa gama aí desses outros pretos e vai, tipo, é muita certeza que acaba acontecendo isso, brother, por conta exatamente da densidade ali, da concentração de pigmento dentro do tubo é muito maior, e cada vez que a agulha bate ali, ela vai injetando tinta na pele, você, tipo, ela é muito pigmento, ele é muito mais foda e ele acaba espalhando além do que é necessário
para dentro da pele, ainda mais com uma agulha de traço que ela não tem resistência nenhuma e vai para dentro mesmo sem problema. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado, mano. Esse é foda. Tiago, como você orienta seu cliente pós-tatuagem? Filme PVC, Quanion, tempo, coloca gelo, qual pomada passar? O Pepa tem uma live salva aí que eu falei exatamente como fazer. Eu acho que foi na última live, eu expliquei exatamente o que eu explico e tá salvo aí no feed, brother. Mas basicamente, o filme de PVC, eu uso ele apenas no dia que faz a tatu e dorme com ele a primeira noite. E depois não precisa mais, aí é só passar a pomada. A pomada que eu indico é a Cicaplast em primeiro lugar, é a que eu mais gosto. Se não for a Cicaplast, a Bepantol Derma, elas são bem legais. A diferença é que a Cicaplast ela é mais seca, ela espalha mais fácil, a Bepantol ela é bem oleosa, mas funciona bem também. E o lance de colocar gelo, brother, a pessoa até pode fazer essa compressa com gelo por pouco tempo, tem que tomar. O grande problema é assim, se você fala para a pessoa fazer, ela não faz direito, pode mais atrapalhar do que ajudar. Porque o gelo ele vai fazer uma vasoconstrição ali, ele vai tirar um pouco daquele vermelhidão e vai ajudar no esquema da tatu. Mas se a pessoa não tiver com a pele bem protegida, não tiver com o filme PVC certo ali enrolado na tatuagem, e ele jogar o gelo ali direto na tatu, escorrer aquela água do gelo, isso daí pode mais atrapalhar na cicatrização do que esse esqueminha que acaba ajudando um pouco na cicatrização. Então eu prefiro não falar pro meu cliente, no caso, fazer isso, exatamente para não ter esse problema dele não fazer direito. Porque cliente quando cuida mal da tatu, ele nunca fez nada, sempre o culpado foi você porque falou alguma coisa que não era para ter falado. Então acho um pouquinho mais complicado, brother. Também queria que você analisasse um trabalho meu. Posso te mandar no direct? Pode sim, Ingrid, fica à vontade. Tiago, gostaria que em alguma de suas lives você poderia explanar um pouco sobre coberturas. Pode ser, seria muito interessante. Ô Valmir, teve uma live que eu falei bastante sobre coberturas. Eu até separei alguns trabalhos meus de que eu fiz cobertura e de como que eu fiz esses trabalhos. Eu vou dar uma olhada no feed para ver se ficou salva. Se tiver salva eu falo para amanhã. Amanhã eu falo se tá lá certinho, porque tá bem explicado de verdade, brother. Mas se por um acaso foi uma daquelas lives que acabaram se perdendo, ou porque o celular não salvou, por qualquer outro motivo, aí eu consigo trocar uma ideia aí com vocês sem refazer essa live aí sem nenhum problema. Está travando. Sheilok, aqui para mim tá normal, talvez pode ser a sua internet, aqui não apareceu nada. 2 vezes que deu ruim aqui foi porque deu problema no cabo aqui que tá carregando meu celular. Eu fiz essa pele de silicone acético, tô amando estudar com ela, obrigada. Imagina, Ingrid, faz aquela de gelatina com glicerina, você vai ver a diferença de tatuar em uma e tatuar em outra. Porque é isso aí que a gente pega, essa diferença quando vai tatuar em pele de cliente mesmo. Às vezes você pega uma pele mais da hora, mais legal de tatuar, e uma pele é mais tensa assim, e você tem treinando diferentes tipos, vai te ajudar, mesmo que a qualidade dessa pele, o desenho não fique tão bom, é mais chatinho, mas mesmo assim, para você treinar ali o peso de mão vai ser da hora. E aí, Grilo chegou na live, beleza, meu brother? Tava sentindo falta de assistir a lives ao vivo. Tamo junto, meu brother. Pele flácida tem alguma dificuldade? Ô Valmir, tem sim. Pele flácida, quando você for traçar, vou pegar a tesoura aqui só para dar para entender. Primeiro de tudo, o stretch, quando você vai esticar a pele, tem que esticar muito bem a pele, tá? Esse é o primeiro passo. Outra questão, quando você vai esticar o traço, a pele, para fazer o traço, imagina, só para ter ideia, vamos lá, deixa eu pegar aqui.
imagina que você vai fazer essa linha aqui e está numa parte muito flácida. Você não pode esticar a pele nesse lado, nesse sentido, para você fazer o traço para cá. Porque quando você faz isso aqui numa pele muito flácida, o seu traço ele vai ficar legal, vai pegar bem aqui, mas quando a pele ela volta para o normal, o seu traço ele vai tender a dar uma afinada. Então, por mais que você faça um traço reto numa parte, quando você faz essa pegada aqui contra, quando ela volta a pele, o seu traço ele afina, principalmente se você estiver trabalhando com um traço mais grosso. Então, sempre você vai esticar no sentido do traço que você vai fazer. Isso vai facilitar bastante aí o seu trabalho e o seu traço ficar mais perfeito. Outra questão é como você vai trabalhar com a sua máquina. Principalmente se você está trabalhando com máquina de bobina, que a agulha ela já fica toda para fora da ponteira. Se você trabalhar tipo empurrando a agulha em ângulo desse jeito, se a pele ela é muito flácida, começa a dar aquela tipo umas beliscadas na pele. Se você não conseguir controlar muito bem o esquema da mão, é muito mais fácil você trabalhar puxando a máquina contra o sentido da batida. Isso daí vai facilitar bastante para você conseguir fazer tatu numa pele mais flácida. Dessa maneira funciona e ajuda demais, brother. E aí é o seguinte, pele muito flácida e um traço muito grosso é um pouco mais complicado, mesmo que o trabalho lhe peça um traço mais grosso. O ideal é você ir mais esculpindo esse traço para ajudar aí na aplicação, no caso. Tentei fazer um realismo nessa pele artificial, meu primeiro realismo na verdade, mas ficou marcado. Será que se fosse numa pele de verdade teria marcado também? Provavelmente sim, Ingrid, mas tem diferença na textura. E o lance dele ficar mais marcado, o esquema da agulha, provavelmente são alguns fatores que isso acontece. A agulha que você está usando, se for uma Magnum M1, se ela for a reta, é muito mais fácil de marcar. Você tem que trabalhar com uma round, que é muito mais fácil e muito mais difícil de ter marcação. A outra questão é como você está regulando essa agulha na ponteira da sua máquina. Geralmente ela tem que sair tipo bem pouquinho para fora da ponteira. Se ela fica saindo muito para fora, a sua sombra ela fica com aquelas marcas bem características ali de um trabalho mais old, que você quer realmente que fica aquela marcação das Magnums na pele. Então provavelmente sim, mas é diferente de você trabalhar na pele artificial e na pele de verdade. Eu acho mais difícil conseguir uma sombra mais homogênea numa pele artificial, mas aí é questão de fazer o teste e ir para a guerra mesmo, sem dó. Gostaria de saber qual a pen mais leve que você me indicaria. Ô Sheiloca, as pens no geral elas são leves, tá? Vai ser difícil você achar uma máquina pen pesada. Elas giram em torno aí de uns 120 gramas a no máximo uns 250. Então são máquinas realmente bem leves e dá para trabalhar sem nenhum problema. Então a questão do peso, e ainda mais numa pen, é muito tranquila. Agora, te indicar exatamente uma específico é meio complicado, porque a minha experiência com pen, não tenho tanta experiência assim. Eu tenho experiência agora com a pen que eu comprei, com a Sol Nova, e eu não trabalhei com outras para te falar, tipo, olha, essa daqui é legal e é mais leve, então fica um pouco complicado. E aí, Alan, beleza, meu brother? Boa tarde, tamo junto, irmão. A Thunder, se não me engano, é a diferença do curso, uma é de 3,5 e a outra que é de 4,5. Entendi, o The Crow, obrigado aí por ter avisado também. E outra questão aí que vem no lance do curso da máquina, a de 3,5 é muito mais indicada para traço e a de 4,5 para pintura e sombra. Traçar com máquinas com um curso muito longo é bem mais difícil, e provavelmente deve ser essa questão aí da diferença delas. Eu sei que também tem diferença na potência dos motores.
Minha conexão caiu, sorry. Imagina. Qual é o segredo da tatu tipo bordado? Você poderia mostrar? Ô meu brother, teria que fazer um desenho dela numa pele artificial, mas tatu estilo bordado, mano, você vai trabalhar basicamente com agulha de traço. E aí é mais uma questão aí de você conseguir fazer as nuances de tom dando aquelas impressões do traço. Uma que o traço ele não pode ser reto, porque se você fizer todos aqueles tracinhos retos você não vai dar volume. São vários tracinhos curvados e com várias diferenças de tons, cara. É uma técnica bem intensa ali de fazer. Você tem que ter uma boa precisão com máquina de traço, tem que saber pigmentar muito bem com elas, porque é um tanto quanto complicado de fazer aquele trabalho. Para estourar traço e para deixar o trabalho todo borrado é bem fácil, brother. Eu fiz a de gelatina, percebi que não pigmenta muito, prefiro a outra. Exatamente, Valmir, tem as diferenças entre elas, não pigmenta tão bem mesmo quanto a outra, mas o lance é você entender a diferença de densidade de uma pele e outra. Mesmo que o trabalho não fique ali, lá essas coisas, não pigmenta tão bem, mas para treinar peso de mão e entender como que funciona numa pele mais mole e numa pele mais dura, isso daí sim é bem legal para o aprendizado. Pepa, essa dica da pele artificial foi fantástico, valeu meu brother. A ideia é para pegar bem aí essas diferenças. Dá para fazer sombra com agulha de traços? Se tem, qual é a técnica? O Cadiogo, cara, dá para fazer sombra com agulha de traço, mas você não vai conseguir fazer uma sombra tipo muito realista com ela, cara, porque ela vai tender a ficar mais marcada. Por mais que você tenha uma mão super leve e você trabalhe em movimento de pêndulo para fazer esse sombreado, em pequenas partes, em algumas coisas funcionam, mas para você tentar fazer aí um trabalho realista vai dar muito trabalho, brother. Eu sei que tem tatuador que faz e chega num efeito muito bom, mas é muito difícil, mano. Eu sinceramente nem tento fazer porque não vejo essa necessidade, sendo que se eu usar uma Magnum e uma Magnum maior, eu tenho um preenchimento mais rápido e uma sombra muito mais lisa. O que o pessoal costuma fazer muito hoje em dia com essas agulhas de traço é fazer aqueles trabalhos mais texturizados, que você vê exatamente aquela sombra em whip shading e no rastelado no caso, e tipo, você fica com um trabalho bem legal, mas ele fica todo texturizado. A sombra ela fica um pouco diferente, aí não fica aquela sombra tão lisa. Então depende do efeito que você quer dar, mas basicamente você teria que usar aí a técnica de pêndulo, brother. Batistini, tenho dificuldades com 9 e 11 RL. Uso a Elétrica Plus. Essa Elétrica Plus eu não conheço, brother. Não sei qual que é o sistema dela, se ela é de pistão, se ela é direct. E o que acontece é, quanto mais agulhas tem, mais resistência a pele tem para conseguir ser perfurada e você chegar ali onde precisa. Então, se sua máquina não tem força suficiente, você vai ter realmente dificuldade de pigmentar. E quanto mais agulhas você tem RL, quanto mais deitado você trabalhar, mais complicado é de você conseguir fazer um traço perfeito. Até dá para fazer, mas o ideal é que a sua máquina ela fique mais em ângulo para que todas as agulhas peguem na pele de uma forma mais uniforme. Então depende aí, tem algumas possibilidades aí que pode estar dificultando esse lance de fazer esses traços com 9 e 11 RL. Jefferson, boa noite. Teria alguma outra tinta que poderia usar na pele artificial para treino, para não gastar as tintas de tatuagem? Ô brother, sinceramente, eu acho que até daria para você treinar com nanquim, no caso tinta preta, e se tiver nanquim colorido, mas qual que é o grande problema de você treinar sem ser com tintas de tatuagem? Até pela textura mesmo da tinta, se é uma tinta mais grossa, se é uma tinta mais líquida, você não vai conseguir entender muito bem qual que é o processo ali
e de como que ela vai funcionar e tipo até do fato das misturas entre elas, entendeu? O que você pode fazer e que vale a pena nesse caso, se for só para teste, geralmente todos os sites têm lá numa parte de promoções, e até mesmo se você souber, tiver alguma loja onde você saiba que vende material de tatu, as tintas que estão próximas de vencer, eles vendem tipo por menos da metade do preço. E aí vale a pena você tentar usar essas tintas que já estão para vencer ou as vencidas e separar essas tintas para você usar como treino, até para diminuir a questão de custo mesmo, brother. Vamos lá. Chegou. Alan, achei que a agulha fica folgada demais. Gostaria de saber qual marca de cartucho é melhor. Eu comprei da Aston. Ô meu brother, vamos lá. Ô Alan, me fala aí qual que são essas agulhas que você está falando, se é das RLs ou das Magnums. As únicas que eu comprei de cartucho até agora foram as da Cheyenne e elas vieram legais para usar. Eu comprei uma outra, não foi da Aston, foi da... Puta, qual foi a marca daquela porra? Acho que foi da Phantom. E também foi uma porcaria, mano, porque realmente a Magnum, ela tinha muita folga de lado e isso daí prejudica demais aí o trabalho para quando a gente vai fazer. Eu tava vendo hoje uns esquemas, parece que as agulhas da Whitehead dessas de cartucho tá bem legal. Eu vou comprar algumas para testar, mas tem um esquema que você consegue fazer que vai melhorar um pouco aí a pressão, é de você desmontar o cartucho e fazer o mesmo esquema. Você dá uma leve arqueadinha na parte ali onde fica a agulha soldada e aí ela vai trabalhar com mais pressão saindo da ponteira e isso vai evitar com que ela vibre um pouco. Isso daí já vai ajudar bastante, brother. Batistini, direct. Bom, aí já é o problema, meu brother. Se ela já trabalha com o esquema direct, já é mais difícil de você conseguir fazer um traço. E você falou que ela é um pouco mais forte, é igual a Pop, só que o motor é mais forte. Então você tem que... O problema das máquinas rotativas e para traço é que quando você aumenta a potência, que é para deixar a máquina mais forte, ela também fica mais rápida. Então você também tem que ajustar a velocidade da máquina com a velocidade que você trabalha. E aí você tem que se adaptar a exatamente isso, brother. O ideal é você treinar um pouco aí na pele artificial, ver como que vai ser o pega de trabalhar com ela com uma voltagem mais alta para conseguir fazer. Mas essa máquina com esse sistema para traço, você vai ralar pra cacete e seu traço, sinceramente, vai ser muito difícil de ficar um traço 100%, com esses problemas da máquina, exato por conta desse sistema, brother. É foda, mano. Isso é um problema. Todas, mano. Porra, brother, esse lance aí então é sacanagem, mano. O ideal seria pegar na mão mesmo e ver as marcas que estão melhores. Assim que eu comprar as da Whitehead, eu posso te falar da qualidade. As da Cheyenne são espetaculares, brother, não tenho o que reclamar. Mas se você fizer esse esquema aí para ela ficar um pouco mais grudada, vai ajudar bastante aí na hora de trabalhar com essas agulhas. Brother, beleza, cara, afinal de contas, tinta vence ou não? Porque tinta que é de fora, tipo Intense, não tem essas datas de validade que nem as nacionais. Tem sim, brother, vamos lá. O que acontece é que as tintas têm o prazo de validade normal delas, que varia entre 2 e 3 anos, depende da marca. Depois desse tempo elas vencem sim. A única questão é que só no Brasil as tintas têm prazo de validade depois de 3 meses que você abre o tubo. Aí, de acordo com a nossa querida Anvisa, você tem que descartar essa tinta fora. Isso daqui sim, só no Brasil. Agora, todas as outras marcas, elas têm esse tempo de garantia que gira em torno de 2 a 3 anos que você pode usar elas com segurança.
O grande problema não é nem o pigmento em si, mas sim os outros componentes que estão todos ali juntos com a química da tinta e tudo mais. E pode ou não acabar interferindo, entendeu? Mas é mais uma questão de segurança. E outra, 2 anos com um tubinho de 30 ml, você demorar mais de 2 anos para gastar um tubo de tinta, é foda. Então dá para usar sem nenhum problema. Mas é isso, brother. Elas vencem sim, e inclusive a Intense tem prazo de validade. Phantom e Aston de cartucho eu achei bem ruim. Estou usando as da Hornet, mas ainda não usei as da Cheyenne e também não tenho muita experiência. Ingrid, esse lance é bom, mesmo que não tenha tanta experiência, mas você já tem experiência de usar e já viu que uma é e a outra não, mas já vale aí a dica. A da Hornet eu não cheguei a nem ver o cartucho da Hornet ainda. Foda dessa pandemia é que já era para eu ter ido para a Galeria do Rock faz tempo, e aí lá na Galeria do Rock eu consigo comprar em quantidade pequena, tipo, vários esquemas diferentes para testar e trazer aí também como conhecimento para vocês. Mas fazer esse tipo de compra é meio foda e pela internet. Mas assim que voltar a gente segue. Com cartucho segue o mesmo problema. Mesmo você usando o cartucho naquela máquina, segue com o mesmo problema, meu brother? Aí já é mais uma questão então de treino, ou a máquina não é tão forte assim que consiga empurrar a agulha de uma maneira correta aí na pele. Então pode ser esse problema aí também, meu brother, e não só na questão da técnica em si. Pode ser falta de potência. Na Europa, a Intense e todas as outras têm data de validade sim, exatamente. Bom, as que eu comprei na África do Sul, eu comprei uma Kurosumi e veio com data de validade para 2 anos. E as Eternal também veio com data de validade, todas para 2 anos. A minha primeira máquina foi uma Pop e não conseguia traçar de jeito nenhum com ela, vendi. Traçar com a Pop realmente é muito, muito foda, meu Deus do céu. A Cheyenne tá complicado por causa do preço do dólar. Tem essa também. Mas tem aquele modelo Craft da Cheyenne que ela é um pouco mais em conta. E são esses aí os modelos que eu peguei. Eu peguei 2 do outro lá que é bem mais caro. Mas uma caixa aí da Cheyenne que vem 10 está em torno aí de uns 110, 120 reais. Então acaba não ficando tão caro aí. Mano, quanto é e qual site que você compra suas tintas Eternal ou Intense? Ô brother, as tintas eu comprei lá na África do Sul, brother, eu não comprei aqui. E aí eu não tenho quem indicar para vender esse tipo de material, para falar a verdade, brother. É um tanto quanto complicado. Demorou, Bastistini, tamo junto, meu brother. Eu só queria ver, é que não consigo... Não aparece na minha tela absolutamente nada de como está a minha bateria, mas isso daqui deve estar para acabar. Deixa eu ver quanto tempo a gente já tem de live. Se alguém tiver mais alguma dúvida, manda aí que já está chegando quase que no final para a gente poder trocar uma ideia. E amanhã eu volto com esses esquemas aí das lives um pouco mais focadas em um assunto e destrinchar exatamente todos eles para a gente tentar ir sanando aí a maioria das dúvidas. Qual sua relação com a África? Ô Pepa, eu fui para a África porque eu fechei meu estúdio aqui, o que eu tinha, e eu queria sair fora um pouco do país, ter uma experiência fora e queria aprender a falar um pouco melhor aí o inglês, até para estudar outros artistas de fora e conseguir pegar mais conhecimento. A ideia era essa. E a África, porque o meu visto para os Estados Unidos foi negado, basicamente foi isso. Já tinha até estúdio para trampar lá na Flórida, mas tinha acabado de me separar, aí o carro eu tinha vendido, não tinha filho, sou tatuador, não sou registrado, não tinha vínculo nenhum com o país, e aí fudeu, os caras, porque eu não era elegível para ir para fora, porque não tinha vínculo com o país. Então eu fui para a África mesmo, porque lá também falo inglês,
e era mais fácil de ir. Meu primo morava lá também, então facilitava a vida, e foi por isso que eu fui, brother. Valeu, desculpa, mas na África as peles são super escuras. Não, Pepa, lá onde eu tava na África do Sul, brother, e tipo, é basicamente que nem você anda aqui no Brasil, você via desde os branquinhos de olho azul até tipo black man, tipo black, tipo mais claro, mais escuro, de todo jeito, velho, bem de boa mesmo. Comprei a Hornet 23 Magnum, adorei, fiz um cachorro, vou mandar pra você ver. Ah, sensacional, pode mandar, a gente dá uma olhada. E trabalhar com Magnums grandes para fazer áreas mais sombreadas e tudo mais é bem legal. Bom, galera, é isso daí. Separei tudo para a live de amanhã e vou voltar com cabelo e barba diferente aí, até porque ninguém merece ver essa minha cara, mas estamos junto. Então a gente se vê amanhã com uma live um pouco mais tentando pegar a ideia vou explicar aqui rapidinho qual que é a ideia que eu estou pensando em fazer. É pegar um assunto, tema, e destrinchar exatamente esse assunto do começo ao final. Tipo, o porquê da forma que faz é errado, como que seria a forma, o jeito certo, e do porquê que funciona e do porquê que não funciona, e a gente tentar seguir uma linha de raciocínio e destrinchar ele inteiro sem nenhum problema, e fazendo dessa maneira todos os dias. E aí nesses próximas 3 semanas, que é o que vai anteceder aí uma semana que eu vou fazer, depois eu vou colocar o link certinho, que vai anteceder aí, que eu vou fazer, vai ser uma semana de segunda a sexta, serão 5 lives mais mão na massa mesmo, e aí vai ser um negócio bem da hora, mas aí vai ser, essas lives serão mais fechadas, mas aí a gente vai trocando uma ideia. É isso aí, galera, amanhã a gente se vê, a gente troca uma ideia e tamo junto, até lá, valeu! Obrigado, Ingrid, até mais.